Bem-vindo, bem-vinda, amigo e amiga do canal Sarriá. Me chamo Leandro e a mim estou ao lado de Cláudio Campos. A gente prometeu sexta-feira que voltaria a se conversar e a gente está aqui. O Brasil acabou de vencer de novo o Japão, dessa vez por 2-1, de virada. Eu estava gravando o podcast Meio Campo com os meninos, né, com Bruno Bonsante, Felipe Lobo, Matias Pinto, Leandro Stein. E a gente gravou a partir das 8 da noite, de modo que perdi o primeiro tempo. Eu vou ouvir o Cláudio Campos sobre o primeiro tempo, mas eu já estou sabendo que eu peguei o filé. O filé da partida foi o segundo tempo, né, Cláudio Campos? Um abraço para você, que bom que você está aqui. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite de novo. É sempre uma honra participar de qualquer tipo de conversa que tenha envolvendo você e a sua trupe, a sua turma, digamos assim, seja em mesas de bar ou em podcasts. E é isso mesmo. Não que tenha sido ruim, né? Mas foi um jogo mais truncado, foi um jogo mais travado, bem diferente do primeiro jogo, até porque o Japão veio preparado para enfrentar o Brasil, e era um Brasil diferente, principalmente no trio da frente, né? O trio KGD foi desmontado, né? O nosso trio aqui, que já tinha até sigla, né? O Arthur decidiu desmontá-lo. Só que mais do que desmontá-lo, ele mexe no posicionamento da Caroline, né? Então a Caroline encosta pouco na bola, participa pouco do jogo. A Marta ocupa a posição dela ali no primeiro tempo, e o time fica um time, principalmente do meio para frente, muito previsível, com pouca mobilidade, e sofrendo com o mesmo problema que nós comentamos da partida anterior, que é o espaço entre a linha que fica no meio campo quando as laterais sobem e a linha de defesa, principalmente porque hoje não tinha Fê Palermo, então a Marisa sofreu com uma posição diferente, e ao contrário do que aconteceu no primeiro jogo, a atacante japonesa arrastava mais a Isa Haas para o meio e fazia esse buraco acontecer, principalmente na parte central da zaga brasileira. E isso foi o que causou problemas pro Arthur. E aí, o segundo tempo, por mais que no começo saia o gol da seleção japonesa, né, de uma questão que também a gente bate na tecla, do erro individual, da falha individual, o Brasil reage, né? O Brasil vem diferente, o Brasil mostra outras opções, alternativas, e para encerrar essa primeira parte, acho que comprova o que a gente conversou no pós-jogo do primeiro amistoso entre Brasil e Japão, que é o futuro da seleção brasileira feminina é brilhante. O futuro promete muito. E o segundo tempo foi a prova disso. É bom você me dar esse gancho do futuro, Cláudio, porque a digressão que eu tenho para fazer é essa. Quem de repente deu o clique aqui para nos ouvir, para se informar sobre o jogo, de repente não assistiu o jogo, um horário difícil, inclusive, né? 8 da noite, já não é de hoje que o Campeonato Brasileiro, a CBF, põe esse jogo, né? Parece que é o horário que o Sport TV gosta ali, mas eu não acho um bom horário, pelo menos. Eu acho que numa segunda-feira pega no contrapé. Não que eu tenha também, 9h30 também é difícil, sempre é difícil para alguém, mas enfim. Se você não ouviu, não assistiu o jogo e está aqui para se informar, saber um pouquinho do que a gente acha da partida, o jogo estava 1-1 e estava bem razoável assim. O Brasil, pelo que eu acompanhei no segundo tempo, pelos relatos, pelo que deu para entender que foi o primeiro tempo, o Brasil continua sendo um time que não consegue blindar a cozinha, né? É um time que a bola entra muito na área do Brasil, então um time que fica um pouquinho mais com a bola no campo de ataque consegue sim machucar o Brasil. Segundo tempo, sai atrás logo de cara, pode parecer um pecado, mas reage com um gol contra, né? Foi um gol fortuito, um escanteio ali, a bola bate na defensora japonesa e é um gol contra. Agora, não tem como a gente... Como é que foi o Brasil e Japão de Bragança? Daqui 15 anos alguém perguntará. É o jogo da Johnson. A Johnson entra para os minutos finais de uma forma mística no lugar da Marta. Então você tem o passado e o futuro se emaranhando ali,
né? O passado que é presente e o futuro que é presente também. Elas têm o presente, mas dá para entender o que eu quero dizer. Eu não estou colocando a Marta como um relicário do futebol, não, mas tem o seu simbolismo, sair a Marta e entrar a Johnson. A Johnson é uma jogadora que dá todos os sinais de parecer ser realmente especial, de ter potencial para ser uma das principais atacantes do planeta, e a gente sente falta de ter uma jogadora nesse status, embora a gente tenha muitas jogadoras qualificadas, a gente vê na Johnson um potencial para ser realmente de um outro tipo de conversa, de um outro tipo de patamar, mas é muito jovem, tem que entrar aos poucos, fisicamente ainda saiu da adolescência outro dia, então a gente tem que ter a paciência, em torno dos minutos finais, porque veio, comeu gelatina, dormiu com a equipe, 15 minutinhos tem que jogar, assim como, né, as substituições dos últimos 15 minutos, da Bruna Caldeirão, a Johnson, é um pouco disso. Data FIFA, geralmente, assim, você faz 2 amistosos, nos 15 minutos do segundo jogo, você põe para jogar, põe para rodar alguém. Então, a Johnson não entrou com a função de decidir a partida, mas ela decidiu a partida, e não decidiu só com o gol. O contra-ataque sai de um escanteio da seleção japonesa, a zaga brasileira tira porque o cruzamento vem a meia altura, e a bola cai no pé da Johnson de costas para o gol de ataque, de frente para o gol de defesa. E ela tem que pensar no contra-ataque, pensar no que fazer. Ela gira bem, ela acerta o passe para a Caroline, e aí a Caroline faz a jogada, carrega, a Johnson acompanha a Caroline, ganha na velocidade da zaga japonesa assim que a Caroline dá o passe e tem a frieza de tocar por cima da goleira. Não é fácil fazer o que ela fez num contra-ataque onde ela correu por, 60 ou 70 metros. Pois bem, a jogada foi da Caroline com a Johnson. O que eu tenho para dizer, Cláudio, sobre isso, eu já fiz uma digressão antes de fazer a minha digressão sobre, mas que é a seguinte: sempre que a gente for falar das mulheres do futebol do Brasil e dos talentos que a gente produz, vai vir aquela linha fina, a gente desperdiça, né? Sempre que aparece uma Johnson, a gente fala quantas outras Johnsons a gente tem no país e não conseguiu detectar. E esse é um discurso que é um buraco sem fundo, porque se a gente tiver 10 Johnsons, a gente vai pensar, puta, a gente podia ter 15. Se a gente achar as 20, a gente vai poder ter 25. E acho que chega um momento que, por mais que seja verdade, e a gente bate nessa tecla, vai bater sempre, falou sexta-feira, a base tem que ser, a gente tem que ter base sólida, a gente tem que trabalhar firme com a detecção de talentos. O fato é que até outro dia a Caroline foi destaque no Mundial Sub-17, e ela está se confirmando. A Johnson já está se mostrando uma realidade, e a gente olha para outros lugares do campo do Brasil, e a gente acabou agora de assistir uma competição que o Brasil não foi bem, que é um sul-americano sub-17, o Paraguai acabou sendo superior ao Brasil, foi campeão, né? Mas isso quer dizer menos do que o que a gente vê numa jogada entre a Caroline e a Johnson. O que eu quero dizer com isso, Cláudio, é o seguinte: às vezes, de tanto pensar no desperdício, de tanto pensar em quanto tomate a gente deixa de colher, a gente não come o tomate que está na nossa mesa, né? E a gente tem que saborear o que a gente tem de bom, que a gente está vivendo, os frutos que o futebol brasileiro tá nos dando. Pode não ser o ideal, mas é uma realidade, cara. A Johnson é uma realidade, o futebol brasileiro precisa de muito mais, de muito mais estrutura para proteger esse tipo de jogadora, porque a verdade é que quando entra a Johnson, entra também a Gil. Eu tô falando da Johnson e da Caroline, mas, cara, a Gil ainda mal é uma adulta e já tem experiência internacional, começou a carreira já estourando lá fora. Tô falando de 3, dá para falar de 4, dá para falar de 5, dá para falar de 6 dessas jogadoras que a gente, se ficar só colocando no negativo do que a gente deixa de detectar, acaba sendo injusto com essas garotas e com quem conseguiu e está conseguindo dar a elas maturidade e participar da última etapa de maturação dessas jogadoras. E é uma última etapa muito boa. Sabe o que eu estou vendo? Que a Caroline
quem tá cuidando do futebol da Kelly, quem está treinando a Kelly no dia a dia, seja em seleção, seja em clube, está fazendo um ótimo trabalho. Ela está amadurecendo aos olhos vistos. Cada jogo que eu vejo da Kelly, ela me parece mais lúcida, mais madura, mais inteligente em campo, nessa inteligência de compreender o jogo. Então, são muitas boas notícias, cara. E dentre as boas notícias, o fato da Johnson ser tão introspectiva, tão tímida, né? Ela dança ali com a Caroline e são tipos muito diferentes. A Caroline dança, porque ela é expansiva, ela é extrovertida, né? E a Johnson ainda é tão menina, tão tímida, tão introvertida, e a gente se encanta, né? A gente usou essa palavra, encantamento, na sexta-feira. O jogo hoje pode não ser encantador, mas é o jogo que faz a gente ter o nascimento, entre aspas, na seleção, de uma jogadora que tem tudo para ser encantadora. Eu acho que foi um momento especial, todo o lance, assim, né? Primeiro que eu acho que é um gol com cara de seleção brasileira, essa aceleração rápida do contra-ataque, do passe, do centroavante que toca por cima do goleiro. Esse gol é o gol de seleção brasileira, ele tem a assinatura do nosso futebol. Acho que isso é uma coisa que tem que ser levada em conta quando ele acontece. Ele comprova muito do que a gente falou sobre a Caroline na última conversa, do potencial dela, da evolução e dos adjetivos que você trouxe aí e tal. Assim, eu sinto que a Caroline ela está mais coletiva do que nunca quando se pensa em seleção brasileira. E só para trazer esse aspecto que você falou, né, da gente não curtir, né, o tomate, ou não curtir a safra, né, digamos assim, eu fico numa expectativa muito grande de que o Arthur saiba utilizar a Copa América para isso, e de que a CBF, toda a sua estrutura, né, de que já tem um histórico de um ótimo trabalho no Corinthians, que é a Cris, entendam que não cortem essa sequência. Essa tem que ser a Copa América de Luane, de Gil, de Johnson, de Dudinha. Ela não tem que ser uma Copa América, e eu vou citar nomes aqui só pela sequência e pelo longo período. Elas não precisam se provar em Copa América, jogadoras como a Adriana, a Ari, a própria Marta, elas não precisam de provação numa Copa América, né? Não é mais o torneio qualificatório para a Copa como era antes, não tem essa importância. Então que sirva para que continue essa sequência, né? Para que tenha esse histórico de que elas continuem nessa empolgação. Precisamos de 3, 4 jogos em sequência dessa turma junto, né? Acho que se torna até um atrativo quando a gente pensa em motivação, empolgação, histórias para se contar do futebol feminino no Brasil, que a CBF se aproveite disso e que dê chance para que a história continue. Acho que a gente precisa de coisa nova também. Acho que já aquele tempo de que até se falava, né, daquela coisa de convocar a Marta para que tenha um engajamento do povo, e muitas vezes isso foi um assunto. A gente vivemos outro momento já. Acho que já está no momento de curtir mais essa seleção mais jovem, caras novas, e que as pessoas conheçam e se familiarizem com elas. Eu tenho expectativa de que a CBF promova isso, que o Arthur tenha liberdade para fazer isso durante a Copa América. Para fazer o serviço, Cláudio, a seleção hoje então, jogou com Adriana e Marta, né, no time titular. Eu, como não assisti o primeiro tempo, você pode me dizer quem fez o corredor direito? Se realmente a gente passou... Foi a Adriana da Luane, né? Perfeito, e a Dudinha continuou por dentro. Sim. E aí a Caroline avançou e fez mais quase que uma dupla com a Dudinha, e a Marta mais centralizando. Perfeito. O Arthur Elias também lançou mão da Thaís na zaga, né? Dessa vez jogou Thaís, a Isa Haas e a Marisa. Manteve na ala esquerda a Yasmin, manteve a dupla de volantes. Então podemos dizer que 40% do time titular foi mexido em um primeiro tempo que você me retratou, um primeiro tempo sem muitas
emoções. O Japão, vale dizer, também trocou, né? O time japonês que jogou hoje tinha 5 jogadoras diferentes da escalação que começou a partida na sexta-feira, então é da característica do jogo, né? Um jogo onde as equipes, você vai fazer 2 amistosos contra a mesma seleção, é de bom tom que você mexa um pouco até para fazer os testes. Te ouvi sobre a Marta, te ouvi sobre a Adriana. Eu quero então saber se agora que a gente está feliz, que ganhou, que a gente tem essa coisa linda que foi a aparição da Johnson, eu quero saber de você se a gente tem uma má notícia, se você consegue classificar alguma coisa que viu nesse primeiro tempo, alguma coisa que a gente tentou e não conseguiu, enfim, a gente tem uma má notícia. Se não tiver, ótimo, tá? Não precisa caçar assunto também, não. Eu acho que a gente continua com um problema entre a linha de meio campo e de defesa, né? Principalmente no retorno das laterais ali, daquele espaço de cobertura. Hoje ficou bem mais complicado porque você tira a Marisa da zona de conforto e joga ela para jogar do lado esquerdo, que já foi a Fê Palermo que fez no jogo passado, e ali ela teve algum trabalho, ela sofreu bastante, principalmente quando ficou no mano a mano, porque estrategicamente na marcação individual a Isa Haas subiu demais para acompanhar a atacante, que no primeiro jogo ela não arrastava tanto, mas dessa vez ela arrastava a Isa até o meio campo, ela forçava a Isa a acompanhá-la e abria um buraco na defesa. E aí é um problema que assim, o problema não é a Marta, mas o problema é a ideia de colocar a Marta para fazer a função de meio campista centralizada em que você sacrifique a Caroline. A Caroline já tem um lugar definido de posição no campo, na minha opinião, que é centralizada no meio campo, sendo o arco para as flechas de ataque. Ela mais à frente, pega pouco na bola, tem muito combate físico, vira um jogo cansativo para ela e que ela participa pouco. Eu acho que é um desperdício. Mas foi uma tentativa, que logo depois ele corrige, ele aproxima um pouco mais as jogadoras no começo do segundo tempo, já fica diferente. Foi uma tentativa que não deu certo. Acho que foram esses 2 pontos que ficaram visíveis principalmente no primeiro tempo. Daqui a pouco a gente vai para os nossos canários, saber se as jogadoras receberam 1, 2 ou 3 canários na avaliação do meu amigo Cláudio Campos, mas faço uma última observação, que é a entrada da Ari Borges aos 44 minutos do segundo tempo, no lugar da Caroline, com o jogo já 2-1. Ari Borges, nessas 2 partidas, jogou 10 minutos. Jogou 4 minutos hoje e 6 ou 7 minutos na sexta-feira. Quando a Ari Borges se destaca no São Paulo e é transferida para o Palmeiras, ela é tratada como uma espécie de certeza que se tem de seleção brasileira. Essa é uma jogadora que vai passar 10 anos na seleção, é uma jogadora diferente, uma jogadora que a gente não tem. E não é mentira. De fato, algumas das características de jogo da Ari Borges a gente tem dificuldade de encontrar. Ela tem um passe longo excepcional, ela tem uma condução de bola curta, um jeito de dominar a saída, a pressão excepcional. O passe dela, em geral, tudo que passa por passe e condução de bola, ela é muito boa. Ela consegue virar uma atacante muito rápido, muito rapidamente. Então, você vê ela fazendo o papel de segundo volante. Quando você vê ela está na área adversária para fazer o gol, ela é uma jogadora muito interessante. Mas eu chamo a atenção para o fato dela jogar poucos minutos, não porque ela estaria sem prestígio, não acho que esse é o caso, mas acho que é bom a gente perceber que aquela jogadora que em outros tempos, na nossa cabeça, no nosso imaginário, era titular ou com presença garantida na seleção, já não é mais assim. Isso faz eu pensar, faz eu entender que a competitividade pelas camisas da seleção, pelas 22, ou 23, ou 26 camisas da seleção, está grande sim, e isso é uma ótima notícia. A gente hoje não convoca mais jogadora porque não tem outra. A gente vai ter que suar aqui para achar um argumento assim, convocou essa daqui porque a posição está muito carente. Dificilmente. Se você for bem maldoso,
você vai falar que a gente não tem 3 goleiras do nível da Lorena, que cai muito o nível na hora da terceira goleira. A gente pode falar, eventualmente, da lateral direita, que tá faltando aqui e ali, mas vai ter que se esforçar para segurar esse argumento. O fato é que hoje o Brasil tem, sim, time A, time B e gente na fila para entrar, que quem está no time B, se vacilar, perde vaga. E a Ari Borges, eu acho que é um símbolo, é um emblema disso. É uma jogadora muito qualificada e que vai ter que suar, vai ter que jogar, matar leão por toda semana nos Estados Unidos para garantir uma vaga no time, quem sabe para virar titular. Essa é uma boa notícia, né, Cláudio? Agora, você concorda comigo? Você quer? Porque assim, a gente tem várias jogadoras lesionadas, jogadoras que estão de fora dessa convocação e a gente não pode esquecer delas. Isso da Tarci, né? A gente está falando de zaga, 3 zagueiras. Não precisamos mencionar a Tarciane nesses 2 amistosos, por exemplo, né? E sempre que a gente fala de jogador jovem que está entrando, alguém tem que sair. A matemática é isso. Continuam jogando 11 e entrando 5. Como é que você sente essa fila de espera aí? Eu acho que você trouxe uma posição que me chamou a atenção, essa questão, e o lado direito do campo também, né? Quando você tem a atuação da Luane, e aí você lembra que a Adriana veio para repor a contusão de uma atleta, né? Ela já não era a jogadora que fazia parte dos planos. E que ela joga e não faz uma boa partida hoje, ela não foi bem, a Adriana. A Adriana hoje ela não foi bem, até porque eu sinto que ela não tem mais o gás que ela tinha para fazer as 2 funções ali de ala. Ela tem que ou jogar mais de ponta mesmo, talvez um pouco mais centralizado, mas ela não tem mais o ritmo que nós vimos nos períodos de Corinthians, mas principalmente quando ela jogava um pouquinho nessa função mais defensiva ali na seleção brasileira. Acho que ela tá nessa turma também. Que aí é o que eu falo. Acho que não é um torneio que nós precisamos, essa necessidade da conquista, né, dessa Copa América. Então, acho que não é que eu quero que elas percam ainda mais espaço, mas acho que é o momento que a gente não precisa mais ver o que tem a entregar, né? E aí esses nomes acabam sendo, entre aspas, penalizados por isso, porque são, como você falou, as que estão sendo ultrapassadas nesse processo de transição, né? Nós falamos da seleção japonesa, que a seleção japonesa está um pouco nisso, né? São destaques da J-League japonesa fazendo essa transição, então a seleção também está nisso, né? Você tem jogadoras mais jovens, que se você puxar o histórico aí, todas também acabaram de jogar ou jogaram há anos atrás o seu sub-20, o seu sub-17, ou jogaram os 2, né? Fizeram parte dessa transição aí. Então, eu acho que essas jogadoras que já não vinham bem no pós-Copa ali, né? Já tem uma carga da Copa do Mundo, já não tinham tantos um espaço tão garantido na Olimpíada. Com essa ideia da transição e das novas oportunidades, provavelmente ficaram de fora da Copa América. A gente então vai cantar a escalação aqui, Claudião. Uma última pergunta. Você está nos Estados Unidos, né? Sim. Como é que você sente uma conversa aí? Porque a gente não teve a Debinha, por exemplo, hoje, a Debinha consolidada no futebol dos Estados Unidos, a Ari Borges consolidada no futebol dos Estados Unidos, entre outras jogadoras. Você sente uma conversa aí sobre alguma jogadora específica, a Debinha, por exemplo, que é diferente aí do que aqui? Uma coisa fica aí até a dica, né? Para quem consegue ou escutar podcasts em inglês, tem um podcast chamado Attacking Third, que é da CBS, e que são 3 mulheres que falam sobre o futebol semanalmente, sobre a NWSL, mas sempre que tem a seleção, eles fazem programas especiais. E a Debinha é sempre a mais citada por ela ser diferente, muito diferente até do que eles formam aqui, né? De perfil de jogadora, né? É uma jogadora que eles começaram a desenvolver agora mais recentemente, mas ainda assim eu acho que não com tanto refino como a Debinha. Então é a que mais chama atenção por ser a diferente, né? Mas é interessante como
todas, principalmente os comentaristas, então isso significa que você deve ter um time de scout que está de olho, todas conhecem bem as mais jovens. Esse histórico de mundial de base é uma coisa que aqui eles já ficam de olho, e claro, não só a seleção brasileira, né, mas principalmente também as seleções asiáticas e as seleções africanas, eles sabem muito sobre as jogadoras. A Dodinha, por exemplo, não é novidade para ninguém aqui, quando se trata desses... Claro que é uma notícia positiva vê-la brilhar, mas não é uma coisa que quem acompanha e cobre se sente impressionado. Eles acompanham bastante. 0 canário, 1 canário, 2 canários ou 3 canários. Sempre lembrando que 0 canário não significa nota 0. É que 3 canários é muito, muito bem. 2 canários é muito bem. 1 canário é bem. E 0 canário é médio, regular, ruim, medíocre, péssimo, pior atuação da vida. Tudo isso é 0 canário. Lorena. 2 canários. Thaís. 2 canários. Isa. 2. Foi abaixo, sofreu hoje um pouquinho. Marisa. Nem tanto por culpa dela, mas por se sacrificar no posicionamento, 1 canário, foi mal. Dudinha. 2 canários. Angelina. 2 canários. Duda Sampaio. 2 canários. Yasmin. 2 canários. Caroline. Também sacrificada, 2 canários. Adriana. 1 canário. Talvez a pior partida que eu vi da Adriana vestindo a camisa da seleção. Marta. 2 canários. Johnson. 3 canários. Espetacular. Espetáculo. Arthur Elias. Arthur Elias. Pro nível Arthur Elias, 1 canário. Canal Sarriá. Não, se tivesse 5, seria 5. Né? Um para cada estrelinha. 5 canários. Cláudio Campos, meu abraço. Quem quiser te acompanhar, te ler, te ouvir, faz o quê? Deixa o meu abraço. Já microfone, canal aberto aqui para as próximas aparições da nossa seleção, da seleção do Arthur Elias. Obrigado pelo tempo dispensado aqui, pela sua companhia. E fique bem, cuide-se. Valeu. Valeu. E fica aí, né? Já tá aí na tela, mas vou repetir aqui, né? Campus com U 1984 no Twitter. E nós aqui, depois de um processo de reformulação, de pensar no futuro estrategicamente, tal, a Roseira está voltando aos trilhos, de uma forma um pouco mais digital e tal. Tem muita coisa bacana por vir. Querendo ou não, quando é um projeto independente, você sabe bem, o projeto independente ele muda de acordo com o local que a gente vai morando, né? E é o que aconteceu com a Roseira. Então, nós estamos aqui nos Estados Unidos, mas o projeto segue agora acelerando, então também na Roseira, né? Procurou Roseira em qualquer rede social, encontra a gente, vai ter muito conteúdo por lá também. Obrigado a você que topa ficar com a gente, com a Sarriá, você que passou os últimos 28, 29 minutos aqui na nossa companhia. Bem disse o Cláudio, comunicação independente é uma história mais fácil de contar do que de viver, e nem sempre o robô do algoritmo gosta de quem faz comunicação independente, então que bom que você gosta, e se você gosta e pode, clica no joia, põe em seguir, avisa as pessoas, tenta fazer uma divulgação aqui e ali. Eu sei que todo mundo que tem canal no YouTube fala isso, mas tem alguma razão para eles falarem isso. Podem crer que a gente fala porque é necessário, é um jeito da gente chegar. A gente olha as estatísticas, olha os números e percebe que esse tipo de interação é necessária para que os nossos canais, os nossos locais aqui de comunicação cheguem em pessoas diferentes. Valeu demais, tchau, tchau.